Nesse vídeo eu vou resolver o circuito RLC composto por duas malhas e uma fonte de tensão harmônica com uma frequência angular ômega-e e uma amplitude ε0. Eu vou utilizar o método das correntes de nó. Correntes de malha. Nesse método você coloca, onde você calcularia as quedas de potencial na malha, você coloca uma corrente fictícia. Então, na malha 1 eu tenho uma corrente 1, na malha 2 eu tenho uma corrente 2. Quando eu escrevo as equações nas quedas de potencial em cada uma das malhas, na malha 1 o gerador está levantando a tensão, certo? Então, eu coloquei do lado esquerdo. Daí eu tenho a queda de potencial em cima do resistor, devido à corrente 1 que passa aqui. A queda de potencial no capacitor, devido à carga 1 que se acumula no capacitor. Só que essa malha é vizinha da malha 2, onde a corrente 2 está no sentido contrário da 1. Então imagine esse trecho como se fosse uma pista de duas mãos. Então, à medida que Q1 carrega esse capacitor, Q2 descarrega, porque joga carga no sentido contrário, por isso o sinal de menos. Aplico o mesmo conceito na malha 2. Na malha 2 não tem gerador, então fica zero aqui trivialmente. Desse lado aqui é a queda de potencial em cima do capacitor com sinal de menos, porque está no sentido contrário do que eu defini das quedas. Queda de potencial devido à carga 2 no capacitor e a queda de potencial em cima do indutor. Uma vez que eu tenho as equações desse jeito e sabendo que o gerador tem esse formato, eu percebo que é mais simples resolver com fasores. Por quê? Eu preciso encontrar uma função para as Q1 e Q2 que elimine a dependência temporal da fonte. Então, como a fonte é um cosseno, se Q1 e Q2 for o mesmo tipo de cosseno, resolve. Né? Que é cosseno e seno, combinações de cosseno e seno. Combinações de cosseno e seno vai ser melhor eu escrever como exponenciais complexas, porque daí a carga fica igual a corrente dividido por i ômega e a variação temporal da carga é i ômega vezes a corrente. Eu estou considerando aqui que você assistiu os vídeos anteriores e você está compreendendo, inclusive os vídeos do capítulo 15, onde a gente fala de oscilações forçadas. Substituindo isso daqui nas equações de cima, a gente tem as equações para a malha 1 e para a malha 2 na forma fasorial, na forma complexa. Então, esse termo aqui, Q1 sobre C, se transforma nesse daqui, certo? Onde aparece o ômega-e aqui embaixo e o i no denominador, no numerador com sinal negativo, porque ele sai do denominador para o numerador, muda o sinal. Aqui é a mesma coisa, certo? É esse termo aqui. Na malha 2 eu só tenho capacitor e indutor, então fica tudo imaginário. E repare bem que essa equação aqui já vai me dar uma relação entre a corrente 1 e a corrente 2. Repara que dá para cortar os i's. Isso quer dizer que Q1 e Q2 são proporcionais. No plano complexo real e imaginário, dois vetores proporcionais, significa que eles estão multiplicados por uma constante real. Ou eles estão na mesma direção, ou eles estão em direções opostas. Ou eles têm uma diferença de fase de zero ou uma diferença de fase de π. Depende de como que é o sinal desses dois números reais que estão multiplicando eles. Perfeito. Eu uso essa equação agora para isolar Q1, porque eu vou solucionar para Q2. E vou pegar essa expressão aqui de Q1 e substituir nessa primeira equação da malha 1. Isso vai me dar essa equação aqui embaixo, certo? Essa vai me dar essa equação aqui embaixo. Repare que se ômega-e, que é a frequência do gerador, for igual a ômega 0, a corrente 1 é zero, identicamente nula. Tá. Daí eu reordeno isso daqui, certo? Eu passo o imaginário para o mesmo lado e parte real para o mesmo lado. Reconheço que tudo isso daqui é como se fosse uma resistência 2 equivalente para a corrente 2. E tudo isso daqui é uma reatância equivalente para a corrente 2 em relação ao gerador. E a soma dessa resistência equivalente mais essa
reatância equivalente vai me dar a impedância 2 equivalente. Então percebe que isso daqui ficou simplesmente, de uma forma bem simples, como Z2, Q2 ponto. E essa forma aqui a gente já tinha obtido antes, dois ou três vídeos atrás. Com isso eu consigo calcular tanto a fase de Q2 em relação ao gerador, quanto a amplitude da corrente Q2. Tá, mas vai me interessar agora nesse problema calcular a queda de potencial em cima do indutor, certo? Esse é um resultado interessante. A queda de potencial em cima do indutor vai ser igual à reatância indutiva vezes a corrente. A corrente vai ser força eletromotriz dividido por essa impedância 2 equivalente. E a amplitude, se eu tirar aqui o módulo, eu corto o I, somo exponencial daqui, tiro o módulo da impedância e eu vou ficar com essa expressão aqui para a amplitude da queda de potencial em cima do indutor. E a amplitude da queda de potencial em cima do indutor vai ficar, quando você substituir, certo? O ômega E vezes L vai lá para o denominador lá embaixo, vai simplificar com todo esse termo aqui, vai ficar 1, e eu vou ter um termo aqui que vai depender de ômega 0 quadrado menos ômega E quadrado. Quando eu ploto o gráfico disso, surpreendentemente, eu encontro uma curva característica de ressonância com ômega 0 sendo a frequência de ressonância. Repara que se ômega E for menor do que ômega 0, a diferença de fase entre as duas correntes é 0. Se ômega E maior do que ômega 0, a diferença de fase entre as duas correntes é π. E na frequência de ressonância, a corrente Q1 vai ser 0. Eu só vou ter corrente circulando aqui na malha 2. Esse é um resultado bastante interessante que costuma ser feito no laboratório de eletricidade ou circuitos ou alguma coisa assim. Espero que você tenha gostado. Você agora pode aplicar o mesmo conceito para achar a queda de potencial em cima do capacitor. Lembrando que aqui nesse trecho em cima do capacitor, eu vou ter a corrente 1 menos a corrente 2, perdão. Menos a corrente 2 é a corrente que está passando no capacitor de cima para baixo. Então, solucionando as duas correntes, eu acho a corrente do capacitor e eu posso utilizar o mesmo conceito para achar a corrente no resistor. Na verdade, é bem simples, já que a corrente no capacitor, no Q1 e Q2 são proporcionais. E eu posso utilizar essa mesma metodologia para calcular a diferença de potencial em cima do resistor e do capacitor, que eu não fiz. É isso aí, espero que você tenha gostado.